Glória a Deus. Gente, nós vamos iniciar hoje aqui uma série com o tema Como Chegar ao Seu Destino. 1 Timóteo 4:16. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele vai dizer. 1 Timóteo 4:16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. De novo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. Eu acho que o grande desafio nosso como líderes é cumprir o nosso propósito de vida sem perder a nossa salvação. Eu acho que isso é algo que me faz pensar todos os dias. Como cumprir meu propósito de vida e não me perder, né? Porque o que adianta a gente ser um bom pastor, um bom líder, um bom discipulador, sermos reconhecidos, mas perdermos a visão do nosso destino, do nosso futuro, sobretudo da nossa salvação. O que seria de nós, né, no final da nossa vida, no final do nosso ministério, se a gente chegasse à conclusão de que fizemos tudo de forma excelente, fizemos o melhor, fizemos, ajudamos pessoas, auxiliamos gente, curamos pessoas, levantamos o caído, fizemos A, fizemos B, fizemos C, fizemos tantas coisas, mas não conseguimos garantir a nossa salvação. Nós precisamos aprender, bem como fazer todas essas coisas, isto é, cumprir o nosso propósito de vida, mas não perder a nossa salvação, isto é, precisamos saber como chegar no nosso destino. E o apóstolo Paulo, dentre tantas coisas que ele ensina para Timóteo, ele começa nesse texto aqui, ele diz algumas coisas importantes. A primeira delas, ele vai dizer o seguinte, que tenha cuidado de ti mesmo. Eu acho que aqui começa algo que eu quero compartilhar com você hoje. Tenha cuidado de ti mesmo. Gente, vocês sabiam que isso é comprovado, é uma estatística, que 50% dos pastores em atividade deixariam o seu ministério se tivessem outra opção que lhes desse sustentabilidade financeira? Você sabia disso? Olha quanto que isso é grave, né? 50% dos pastores deixariam o ministério se tivesse uma outra opção que lhes trouxessem sustentabilidade financeira. Escute bem isso. Por que essas pessoas estão assim? Por que esses líderes estão assim? Porque são pessoas que já estão cansadas do ministério, cansadas do esforço do ministério, cansadas de lutar com as dificuldades do ministério. Sabe o que acontece? Quando nós não temos esse olhar para nós mesmos, nós erramos em algo que é importantíssimo para que possamos exercer o ministério de forma excelente, sem nos machucar tanto. Nós precisamos trabalhar a nossa vida inteligência emocional. O que seria isso? Inteligência emocional. Mas isso está relacionado ao cuidar, né, de ti mesmo. Inteligência emocional nada mais é do que aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o sofrimento, né? Usar a dor para crescer, não para te machucar. Usar a dor para desenvolver as suas habilidades emocionais, usar a dor para desenvolver como um líder de excelência. Cuida de ti mesmo, não é? É interessante, eu vi alguém falando, não lembro exatamente, não é o talento que te faz crescer, mas o seu comportamento.
Traduzindo, é como você enfrenta cada situação, é como você lida com cada situação, é como você lida com cada dificuldade, com cada problema, né, trazido aí pelo seu discípulo, trazido pela igreja, trazido por todos aqueles que estão em sua volta. Então é necessário desenvolver isso, ter cuidado de si mesmo. Dentre eles, você precisa trabalhar o autoconhecimento, não é? Saúde emocional, porque senão vai durar muito pouco o teu ministério, ou você vai estar no ministério, parece que morto, não doido para sair, não é? Doido para fugir, deixar. Por quê? Porque você não aguenta, porque você está cansado, porque nós lidamos com pessoas e com pessoas com problema, lidamos com pessoas que muitas vezes não entendem o nosso ministério, não entendem o nosso papel, não entendem o que nós fazemos, não entendem a nossa missão, somos incompreendidos muitas vezes, mas para isso, para que a gente possa lidar com isso, temos que ter esse olhar inicialmente para nós, porque líderes curados vão conseguir restaurar pessoas, mas líderes doentes vão adoecer ainda mais. Então, primeiro Paulo diz para Timóteo, cuida de ti mesmo. É importante a gente pensar isso. Há uma frase muito poderosa de Abraham Lincoln. Ele diz o seguinte: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. É aqui que a gente erra. É aqui que nós erramos. E a gente precisa melhorar nisso. Se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu passaria 6 horas afiando o machado. A gente faz o contrário. A gente fica 6 horas tentando cortar a árvore e 2 horas afiando o machado. Se é que fica 2 horas. Querido pastor, querido discípulo, vocês que estão aí nesse processo de treinamento, pensa primeiramente em algo importante. Paulo começa dizendo, tenha cuidado de ti mesmo. O que adianta você ter todos os resultados na igreja, no seu ministério, e você ser um líder frustrado? O que adianta você ter todos os resultados lá na igreja e você ter a tua família frustrada? O que adianta você ter todos os resultados no altar da igreja e mesmo estando no altar, no teu coração você está frustrado, desanimado e pensando em abandonar? Então, você primeiramente precisa colocar isso no coração. Eu vou cuidar de mim, vou cuidar das minhas emoções, vou cuidar da minha família, vou cuidar da minha forma de agir, da minha forma de pensar, da minha forma de lidar com os problemas, vou trabalhar, né, sabedoria para aprender a lidar com a dor, de forma que a dor ela não tome a minha vida de forma a me manter aprisionado, caído, frustrado. Algo interessante que eu aprendi na minha formação de psicanálise foi entender que eu preciso ajudar o outro na sua dificuldade, nas suas dores, mas isso basta. Traduzindo, eu não posso trazer para mim a dor do outro, porque senão, imagina, nós lidamos com quantas pessoas, né? Você, pastor, lida com quantas pessoas? Você vai lidar com quantas pessoas no seu ministério? Imagina se você pegar todas as dores do outro e trazer para si. Você vai morrer cedo. Você vai antecipar os seus anos de vida, no mínimo em 10 anos. O que é que você tem que fazer? Faça o seu melhor para auxiliar o outro, mas não pegue a dor do outro para si, porque senão você vai adoecer junto com ele. E o pastor precisa estar bem, o líder precisa estar bem, porque não tem só um para ajudar, ele tem 3, 4, 10, 20, 50, 100. Talvez se você não aprender a lidar com isso, talvez o teu grupo vai ser pequeno, porque Deus, sabendo disso, ele vai te dar um grupo menor ainda, porque sabe que você não pode lidar e não sabe lidar com essas questões.
Então, olha para você ver, o sucesso do líder, né? O sucesso do líder depende em muito da sua saúde emocional. Porque não adianta, Deus sendo conhecedor de todas as coisas, Ele não vai te dar, não é, um grupo grande de pessoas para cuidar, se Ele sabe que você não tem estrutura para enfrentar os problemas, né? Se você não tem estrutura para conduzir essas pessoas de forma a ajudá-las, mas não adoecer junto com elas. E o Senhor te ama. Então, primeira coisa que nós precisamos aprender para chegarmos no nosso destino sem deixar de cumprir o nosso propósito é: tenha cuidado de ti mesmo. Como chegar ao nosso destino sem perder, né, sem deixar de cumprir o nosso propósito de vida? Esse é o primeiro segredo. Tenha cuidado de ti mesmo. E o segundo princípio que eu vou falar aqui hoje, e só vai dar para falar esses dois hoje, tenha cuidado da sua família. Isso é importantíssimo. Então, primeiro você vai cuidar de si, porque você não pode ajudar o outro se você não se ajudar. Então, primeiro, atente bem para a sua própria vida. E em segundo lugar, né, cuide da sua família. Cuide da sua família. Algo que eu tenho despertado muito no coração, né? A primeira coisa que nós decidimos aqui em casa nos últimos meses é que nós teríamos toda semana um dia para nos reunir como família, não é? Como célula, às vezes funciona como a célula mesmo, onde nós temos uma palavra, um louvor, às vezes nós assentamos para conversar um pouco, para ver como estão as nossas relações, né, familiares, se há alguma coisa a se resolver, se há alguma situação a ser resolvida, nós assentamos para isso. Por quê? Porque se a gente não trabalha, se a gente não faz dessa forma, irmãos, nós, às vezes, vamos ter muito sucesso lá fora, mas vamos perder a nossa família. E tem um texto que tem, assim, marcado muito a minha vida nesses dias, com relação à família, é 1 Timóteo, capítulo 5, e o verso 8. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, vai dizer algo que, às vezes a gente já viu várias vezes esse texto, e a gente simplesmente esquece, né? Ou, sei lá, deixa passar. Mas isso aqui tem mexido muito comigo. 1 Timóteo 5, 8 vai dizer: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Presta atenção, olha que coisa grave. Nós negamos a fé não é só quando deixamos de testemunhar de Jesus, não. Nós negamos a fé quando deixamos de cuidar da nossa família. Quando deixamos de ter atenção para a nossa família, negamos a fé. Presta atenção, se negamos a fé, negar a fé nos exclui da possibilidade do céu. Negar a fé nos exclui da possibilidade da glória de Deus. Isto é, negar a fé nos exclui da possibilidade de chegar ao nosso destino. Então preste atenção. Então, primeiro, tenha cuidado de ti mesmo. Segundo, cuide de sua família. Querido pastor, querido líder, tenha uma vida comum no lar. Nós precisamos de tempo, nós precisamos de, talvez, uma vez na semana, sabe? Uma vez na semana, sentar, vestir uma bermuda, né? Vestir um short, ficar à vontade, brincar, sei lá, conversar, sair, sabe? Precisamos disso, porque senão, sabe o que acontece? Nós vamos ter a família apostólica toda bem cuidada, toda bem atendida, toda suprida, alcançada, e a nossa família querendo um pouquinho de nós, mas a gente não tem tempo para eles. Quero encorajar você a tirar um dia da sua semana para a sua família. Cuide de sua família. Você não pode perder os seus filhos para o mundo. Nós não podemos perder a nossa família para o mundo. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Mais de 70% das esposas de pastores já estão
em um processo de depressão. Isso é estatística. Mais de 70% de esposas de pastores já estão desenvolvendo um processo de depressão. Muitas delas já estão mesmo em depressão. Só que pela posição que tem, nem viver isso, olha para você ver que coisa grave, nem viver isso elas podem. Então, com depressão ou não, elas estão fazendo a obra de Deus. Só que um dia a casa cai. Um dia essa depressão vem de forma profunda e essa pessoa vai abrir mão, vai deixar tudo, não é? Ou vai buscar um suicídio, ou vai buscar tantas outras coisas. Olha, a maioria dos líderes cristãos estão doentes, desenvolveram algum problema emocional. Sabe por que isso? Porque muitas vezes vivem uma frustração dentro da sua casa. Muitas vezes vivem uma frustração dentro da própria casa. Isto é, lá fora tem todo um povo, uma família, no nosso caso a família apostólica te abraça, né, entre aspas, te ama. Esse amor, claro que é um amor interesseiro, porque só vai te amar enquanto você estiver bem, não é? Isso é ministério. As pessoas vão te amar enquanto você estiver bem. Se você cair numa cama e não tiver condições de ministrar a eles, eles vão desejar outro pastor, eles vão pedir outro pastor, eles vão pedir outro rei. Eles vão pedir outro que possa dar a eles o que eles precisam. Então, nós precisamos entender isso, que o nosso maior bem não são as ovelhas, até porque elas não são nossas. As ovelhas é do Senhor. O nosso maior bem é a nossa vida, em primeiro lugar, tenha cuidado de ti mesmo, e depois a sua família, ok? A sua família. Pessoas na igreja, elas vêm e vão. Outra coisa que você precisa aprender é isso, não é? Pessoas que vão nunca foram suas, não te amam. Pessoas que abandonam a igreja não te amam, não amam o seu ministério, não têm aliança com você. Nós temos que preocupar com aqueles que estão comprometidos conosco, que estão comprometidos com a gente. É com esses que a gente tem que estar preocupado. E quem está comprometido conosco? Inicialmente a nossa família. No dia da tua fraqueza, no dia da tua dor, no dia da tua dificuldade, no dia da tua enfermidade, porque todos nós vamos chegar na velhice, quem é que vai estar com você? A igreja? Não, quem vai estar com você é a sua família. Quem vai estar com você é a sua esposa. Se você tiver filho, quem vai estar com você é os seus filhos. E daí por diante. Então, primeiro é isso. Olha, primeiro nós temos que pensar cuida de ti mesmo. Isso é a primeira coisa. Segundo, cuida da tua família. Família. Amém? Como chegar ao seu destino sem deixar de cumprir o seu propósito? Primeiro, falamos hoje, tenha cuidado de ti mesmo. Né? E em segundo momento, cuide bem de sua família. Isso é imprescindível. Não adianta ganharmos o mundo e perdermos a nossa família. Não ame mais a igreja do que a tua família. Prestou atenção nessa frase? Não ame mais a igreja do que a tua família. Primeiro, Deus. Segundo, família.